Oi, gente! No vídeo de hoje vamos ter um quanto custa passar uns 3, 4 diazinhos turistando por Curitiba. Então vamos lá, o que nós temos para Curitiba numa categoria de viagem mais econômica. Ao invés de eu começar pela hospedagem, dessa vez eu vou começar pelos passeios, porque o que vocês vão perceber? Dá para programar uma viagem para Curitiba, aproveitar muito, sem gastar quase nada em passeios, porque a cidade ela é muito rica, principalmente em parques, sabe? E os parques são gratuitos, então você consegue aproveitar muita coisa, principalmente para quem aí tiver a sorte de pegar tempo bom em Curitiba. O tempo por aqui ele é meio maluco, às vezes no início da manhã tá sol, daqui a pouco chove, daí esfria, esquenta, mas ainda assim a gente consegue aproveitar bastante. Os parques de Curitiba são muito bonitos e valem a pena. Eles vão trazer aí muita questão das culturas, das diversas etnias que foram formando o povo curitibano, o povo paranaense de uma maneira geral, e que acabam sendo um programão. Então, assim, se você quiser economizar bastante numa viagem a Curitiba, o que a gente propõe? Conhecer o centro histórico da cidade é muito tranquilo de você fazer tudo a pé, tá? E aí você pode optar tanto por um free walking tour. Existe free walking tour em Curitiba ali pelo centro turístico. Lembrando, free walking tour é aquele tipo de caminhada que a gente faz com um guia local. Geralmente são estudantes de alguma área de história, design, são, enfim, pessoas que entendem bastante da cidade, e que ele funciona na base da gorjeta. Então, ao final do tour, se espera ali que você dê uma gorjeta conforme você tenha apreciado a qualidade do serviço. Ali no centro histórico da cidade, vocês vão poder conhecer o Marco Zero. Eu proponho que vocês não deixem de fora o Paço, que foi todo restaurado há alguns anos atrás. É um edifício super bonito, tem um café gostoso lá dentro. Ali também nas proximidades do centro histórico de Curitiba, você vai ter o Cine Passeio, que é uma inauguração recente, que também tem um café lá dentro, um prédio histórico restaurado, tudo muito bonito. E vai ter o nosso Largo da Ordem, que seria, assim, bem ali o centro histórico da cidade mesmo. Ele tá super bem conservado. Em alguns períodos do dia da semana ele é bem boêmio, né? Vai ter uma série de bares ali, tem também café, tem algumas igrejas que vocês podem visitar, tem o Memorial de Curitiba, que muitas vezes tem exposições de fotografia, principalmente gratuitas. Então, assim, tudo isso você vai poder fazer e conhecer de graça. Claro. Parques, o que você tem de parques que convém conhecer? Olha, tem muito parque em Curitiba, tem inclusive alguns parques que eu não conheço e alguns parques que estão bem fora de uma rota mais turística. Mas se vocês quiserem conhecer os principais, os mais turísticos, o que eu recomendo? O Jardim Botânico, que assim, ele não é longe do centro da cidade. A minha proposta para quem quer conhecer o Jardim Botânico de uma maneira econômica é usar o transporte coletivo de Curitiba, tá? Aí a tarifa individual ela tá mais ou menos R$ 4,50. Então você vai pagar em casal, né? R$ 9 para ir, R$ 9 para voltar. Você pode tentar também usar aplicativo. O aplicativo na cidade funciona super bem. Eu particularmente uso muito. Então, às vezes você vai até economizar um pouco, dependendo de onde você estiver, para chegar no Jardim Botânico ali de aplicativo. De qualquer maneira, dá super simples para chegar de transporte público. E o Jardim Botânico, ele vai apresentar um jardim muito bonito, óbvio, uma estufa que é meio que um símbolo da cidade nessa questão do turismo, tá? Ele também tem um centro de exposições, que muitas vezes eles fazem exposições de gravuras. E vai ter um jardim sensorial, em que tem uma série de plantas ali que vão oferecer essa experiência tátil, a questão dos aromas, de uma maneira diferenciada. De qualquer maneira, assim, é um passeio que vale a pena. Se você quiser, num dia de sol, você pode inclusive fazer um piquenique ali pelos gramados que o passeio público não, que o Jardim Botânico tem.
Temos também o Bosque do Papa, e o Bosque do Papa é um circuito interessante para quem tem fôlego, né, fazer a pé a partir do centro histórico, porque saindo ali da região do Largo da Ordem e indo na direção do centro cívico da cidade, não é uma caminhada puxada, é plana. Dá para fazer de bicicleta também, é bem tranquilo de conhecer e vocês vão chegar, vão na direção do centro cívico, atravessam o centro cívico, já conhecem um pouquinho ali os arredores, vão poder conhecer o Museu do Olho, ou Museu Oscar Niemeyer. Para quem não quiser gastar nada, dá para conhecer só por fora, a questão arquitetônica, ali o vão do museu. Atrás tem o que a gente chama de parcão, que é um parque que o curitibano frequenta bastante com seus cachorros, né? Com seus animais de estimação. Principalmente sábado e domingo, dia de sol, aquilo ali enche de cachorros e de pessoas, assim, é bem gostoso. E atrás do parcão tem uma das entradas do Bosque do Papa, ou Bosque Polonês. O Bosque Polonês é uma gracinha, ele vai apresentar um bosque, claro, em que você tem algumas trilhas para fazer ali a pé, vai apresentar algumas construções típicas, em determinadas épocas do ano, como Páscoa, perto do Natal, vocês conseguem ver um pouquinho da questão da cultura polonesa ali, pode ter alguns eventos, tem um parquinho para crianças ali mais nos fundos, e assim é um lugar bem gostoso também de visitar e de conhecer. E a gente ainda tem ali, de atração gratuita em Curitiba, Santa Felicidade, que é um bairro italiano e que, assim, vale um passeio não muito demorado, né? Mas ainda assim é um bairro gostoso de circular, de caminhar um pouquinho. É um bairro que você vai encontrar muitas cantinas italianas, então de repente um almoço por lá ele possa valer bastante a pena, tá? Experimentar um pouquinho essa questão, as casas de massas, é bem gostoso, assim, dá para aproveitar. E o Mercado Municipal de Curitiba, que fica ali pertinho da rodoferroviária. Finalmente, como atração gratuita, a gente tem a sugestão do Museu do Holocausto. A única preocupação que você tem que ter é buscar agendar com antecedência a tua visita ao museu no site do museu, tá? Ele é gratuito, mas as visitas elas não são livres, elas são guiadas e devem ser agendadas ali no site do museu. Já se vocês têm um pouquinho mais de planejamento financeiro e podem se dar o luxo de gastar um pouquinho mais, eu coloquei aqui alguns valores de city tour, tá? Um city tour tradicional por Curitiba para duas pessoas sairia mais ou menos R$ 328 ali pelo centro histórico da cidade. Esse inclui até alguns parques. Curitiba tem uma coisa interessante que ele vai oferecer uma série de city tours de bike. Então, para quem curte aí andar de bicicleta, Curitiba é uma cidade gostosa de você andar de bicicleta porque ela não tem tantos morros, tantos altos e baixos assim. É uma cidade um pouquinho mais plana, tá? Eu selecionei também concertos de domingo no Teatro Guaíra. Muitas vezes vocês vão ter uma programação bem legal às 10 da manhã, orquestra sinfônica, às vezes o balé. O mais comum é a orquestra e os valores não são inacessíveis. Muitas vezes o ingresso custa R$ 20, tá? Lembrando, para quem quer economizar, às vezes acontece de ter a apresentação inteiramente gratuita. É bom dar uma olhada se vocês estão com viagem programada para cá. O Museu Oscar Niemeyer entrou ali na nossa programação remediada, né? Sairia R$ 40 para duas pessoas. Curitiba também tem o Museu Egípcio, que é vinculado à Associação Rosa Cruz, né? Não sei se é uma associação, uma comunidade, não sei muito bem como chamá-los, mas eles têm um museu que tem ali a questão da cultura egípcia, tem inclusive múmia que vocês podem ir lá e visitar, e o valor é bem econômico, é cerca de R$ 10 a entrada, R$ 10, R$ 11 por pessoa. A gente colocou aqui também como sugestões alguns tours. O tour Comida de Boteco, tá? Que é bem interessante. Então, temos também o tradicional trem Curitiba-Morretes. Sim, Curitiba tem um bate-volta de trem a uma cidade litorânea aqui, que é Morretes, e que também oferece belas paisagens, porque vai descendo a Serra do Mar, tá? Então, é um passeio de dia inteiro para quem tiver mais tempo em Curitiba, ou para quem estiver vindo para cá e já não for a primeira vez,
pode optar por incluir aí o passeio de trem. E finalmente eu incluí também o tour comida de boteco. O que é o tour comida de boteco? É um tour guiado por vários botecos de Curitiba, né? Vários barzinhos, e que cada um vai oferecer ali o que seria a sua comida mais ganhadora de prêmios, ou mais elogiada, ou a que mais os clientes costumam buscar, tá? Vamos lá, para finalizar, tá? A gente trouxe aqui para quem quer uma experiência um pouquinho mais aprimorada, aquele tipo de roteiro meio que o céu é o limite, algumas experiências mais exclusivas, por assim dizer. Então, ao invés de um city tour tradicional, por que não fazer um city tour privativo com ensaio fotográfico, né? Você tem um fotógrafo ali à tua disposição pelos principais pontos turísticos da cidade, que é bastante fotogênica por si só. Tem também a opção do pacote, aquele passeio de trem até Morretes, ele pode ser feito num pacote completo, em que inclui aí o pôr do sol, visto ali de trem na Serra do Mar. Pode ser também uma experiência que vai agregar aí um valor considerável ao roteiro de vocês. Já para quem não está muito afim de se deslocar muito, de fazer um bate-volta até Morretes, pode ainda assim ter uma experiência no trem. A mesma companhia de trem que está oferecendo esses passeios, ela ultimamente tem ofertado uma experiência de um jantar de um chefe renomado no trem. E aí o trem até faz um pequeno percurso ali até o Jardim Botânico, coisa bem pouquinha, dá 15 minutinhos, mas só para vocês terem essa experiência de fazer um pequeno passeio de trem. O ambiente é super noir, é uma experiência interessante aí e que pode ser interessante para quem não quer fazer um passeio de trem completo. E finalmente nós temos os caminhos dos vinhos. Então aqui pela região metropolitana de Curitiba tem a possibilidade de conhecer uma vinícola, que é a Vinícola Araucária, e ainda conhecer um pouco os caminhos dos vinhos ali por São José dos Pinhais. Tá? De passeios, nós selecionamos essas opções aqui. Eu vou deixar para vocês lá na nossa página do Facebook a tabelinha com os preços para vocês terem uma ideia do que aguarda vocês e como é que vocês podem estar equilibrando aí o orçamento de viagem. Questão de locomoção. Então, assim, a locomoção mais econômica que a gente vai ter na cidade, de uma maneira geral, é transporte coletivo, que pode ser usado, inclusive, para quem vai chegar no aeroporto. Tem uma opção, uma linha de ônibus que vai deixar num terminal da cidade, que é o terminal do Boqueirão, e lá vocês podem pegar a interligação que tem dos ônibus pagando a mesma passagem, tá? Então, pelo valor de R$ 4,50, que é o valor da tarifa de ônibus atualmente em Curitiba, vocês vão conseguir chegar na região central da cidade ou na região onde vocês estão hospedados ali. De optar pelo ônibus, vocês podem, por exemplo, utilizar a linha de ônibus executivo para sair do aeroporto e chegar no centro da cidade. Essa linha, ela tá custando, acho que R$ 12 por trecho. Deixa eu ver aqui. R$ 12 por trecho. Então, para ir e voltar do aeroporto daria R$ 24. Também é uma opção bastante válida e, claro, mais cômoda do que o ônibus de linha, que tem. Finalmente, ainda dentro de um roteiro assim mais moderado, a gente sugere a linha turística de Curitiba. Ela tem um preço mais salgadinho, são R$ 50 a passagem dessa linha, mas vocês vão poder parar nos diversos pontos turísticos ali, além de ter uma linha panorâmica, né? E que para mim é uma das linhas panorâmicas das que eu conheço que funciona melhor. Então pode valer a pena, principalmente para visitar aqueles parques que podem ser um pouquinho mais afastados, né? Além da questão da comodidade, de você estar lá podendo ouvir o que o guia vai falando nas diversas línguas, né? Um roteiro mais de luxo, vocês podem optar por um transfer privativo do aeroporto, em que ida e volta para 2 pessoas vai sair cerca de R$ 300, tá? E até, se quiserem, né? Eu não vejo muito porquê, porque dá para conhecer Curitiba facilmente de táxi, tá? Vai dar para conhecer com muita tranquilidade, mas se vocês quiserem optar por um fretamento de automóvel privativo, tá? Que ali a média diária dele é de 10 horas por dia. Então,
eu fiz um cálculo que para mim é meio absurdo, mas eu moro aqui, né? Vai que tem alguém que esteja disposto a ter um motorista particular em Curitiba para ficar levando para cima e para baixo. Mas por 2 dias sairia R$ 1.300 o automóvel, né? Com motorista. De uma maneira geral, o que eu considerei aqui para 3 diárias, para 2 pessoas, as opções mais econômicas elas estão girando entre 400 e 600 reais, tá? Aí tem tanta opção de hostel, eu selecionei 2 ali que estavam com uma boa avaliação e que estavam com boas localizações, então em regiões muito próximo do centro da cidade, que eu sei que vai proporcionar para vocês uma boa possibilidade de locomoção, tá? Quanto a algumas opções de hotel. Não vi tanta diferença assim nas tarifas do hotel para o quarto privativo com banheiro dos 2 hostel, mas é importante a gente incluir hostel porque tem muita gente que não vai pelo fator econômico para hostel, vai pelo fator de socialização, de gostar do ambiente do hostel. Então eu coloquei ali 2 opções de hostel, que são as mais econômicas de fato dessa nossa viagem, desse nosso roteiro, e coloquei algumas boas opções de hotel também, tá? Então, tanto hotel localizado bem no centro da cidade, mas que assim, eu recomendo com um pouco de parcimônia. A gente em Curitiba vai ter mais ou menos que 3 setores hoteleiros e eles são próximos um do outro, mas são bem distintos. Então, nós vamos ter ali nos arredores da região central da cidade, perto da rodoferroviária, do mercado municipal, uma série de hotéis, bastante hotéis mesmo. Mas é uma região da cidade que, apesar da facilidade gigante de locomoção e de ser uma região ok durante o dia, é uma região que eu não recomendo muito no período noturno. Eu acho que é uma região que ela é meio bagunçada, ela não é bonita de uma maneira geral, não é a parte mais bonita da cidade. E é uma região que em alguns momentos ela fica até um pouco perigosa, tá? Então vejam com parcimônia os hotéis, mesmo que bem avaliados. Aqui eu incluí uma opção que é o Vitória Villa, tá bem avaliado. Pelo que eu vi ali do hotel, um hotel bonitinho, eu conheço muito a fachada dele, de andar ali naquela região, indo para o trabalho, enfim. Mas é uma região que no período noturno eu acho um pouco complicada. Vamos perceber também que vai ter um outro polo ali de hospedagem na região bem central da cidade, tá? Ainda assim, também não é o meu lugar favorito para hospedagem. Vocês vão encontrar alguns hotéis que estão ali bem dentro do centro histórico, ou uma caminhada curtíssima do centro histórico. Alguns hotéis bons, a faixa de preço desses hotéis ali na região bem central da cidade, que é um pouquinho mais bonita, digamos assim, do que a região mais perto da rodoferroviária, ela vai estar para as 3 diárias, as nossas 2 pessoas, entre 800 e R$ 1.000, R$ 1.100. Uma viagem mais mediana consideraria esse valor de hospedagem, tá? E ali vão haver alguns hotéis de fato muito bons, hotéis confortáveis, hotéis que oferecem um bom serviço, e a maior parte dos hotéis com uma avaliação boa e que estão com uma localização também bem adequada, você vai encontrar ali com essas tarifas. E finalmente a gente vai ter um polo de hospedagem que vai compreender a região saindo do centro da cidade e indo na direção ali do Batel, tá? O Batel é uma das regiões de maior luxo e uma região que vai ter muita opção de restaurante, algumas opções até de balada. E nesse eixo do que seria conhecido como Batel, vocês vão encontrar tanto opções de hospedagem ali para quem quer fazer uma viagem mediana, quanto as nossas opções de hospedagem de maior luxo, tá? Então vocês vão perceber que tem opção, tanto na região central, quanto nessa região que vocês vão encontrar uma vida noturna bem interessante, é uma região bonita também da cidade, bem cuidada e que ainda assim não está longe do centro histórico e das principais atrações, e vai te oferecer também
boas possibilidades de locomoção. Como opção de hospedagem um pouquinho mais luxuosa, sofisticada até, eu selecionei 3 opções, tá? Essas 3 opções, elas estão ali naquele terceiro polo de hospedagem que eu falei para vocês, a região do Batel, onde você vai encontrar um Noma, né, que é o hotel mais caro aqui da nossa seleção. Ele sairia as 3 diárias por 2.883, mas é um hotel boutique, um hotel com uma concepção de design bem aprimorada, que está numa rua deliciosa. É uma ruazinha bem tranquila ali na região do Batel. Ela tá uma curta caminhada de vários restaurantes. Ela tá uma curta caminhada da Praça da Espanha, que é um lugar interessante de você ir, que tem uma gastronomia legal ali nos arredores, tá? Opções apresentadas, vamos ao nosso orçamento final. Quanto ficaria 3 dias em Curitiba para 2 pessoas nos nossos 3 orçamentos? De uma maneira geral, dá para passar bem em Curitiba, desconsiderando assim a questão da alimentação, por R$ 553, tá? Para um período aí de 3 diárias para 2 pessoas, gente, incluindo passeios, locomoção e hospedagem. Ainda ali numa opção econômica, a gente vai conseguir fazer um roteiro legal, dar uma amarradinha no roteiro, numa opção boa de hospedagem por R$ 730 para os 3 dias. Já uma opção mais intermediária, vocês vão perceber ali, olha, os nossos gastos. O gasto maior acaba sendo com hospedagem mesmo, né? O gasto de locomoção, ele tá ali perto do gasto com passeios, porque a gente incluiu nessa opção a nossa linha turística, tá? E um orçamento em torno de R$ 1.530, R$ 1.700, R$ 1.800 para o nosso casal. E finalmente, numa opção aí mais luxuosa, mais exclusiva e sofisticada, o orçamento variaria de R$ 5.258 a R$ 7.378 para o nosso casal, os 3 dias. Lembrando que aqui, inclusive, a gente considerou 2 dias de fretamento de veículo particular com o motorista, né? Então, assim, espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo, tá? Se vocês quiserem mais vídeos como esse sobre outros destinos, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Mas para quem quer economizar mesmo, mas tem interesse em não só apreciar por fora o Museu Oscar Niemeyer, se vocês estiverem em Curitiba numa quarta-feira, a atração ela é gratuita. Então dá para aproveitar bastante ali, tá?